Boa noite. O major da Polícia Militar que atropelou e matou uma criança de 11 anos na MG 424 está preso no 16º Batalhão. Hoje, o comando da polícia falou sobre o crime envolvendo o militar. O major da PM responde por homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor. E se for condenado, pode pegar até 6 anos de prisão. A corporação decidiu se posicionar acerca do caso. De acordo com o capitão Varley Almeida, o militar realizou o exame de sangue para constatar se houve consumo de bebida alcoólica. Olha, o exame de sangue foi feito sim. Só que quem expede esse laudo é a autoridade de polícia judiciária. Vale a pena destacar aqui para a sociedade que ele, como estava com um quadro clínico necessitando de assistência médica, e assim foi feito, e faríamos isso para qualquer cidadão num local de ocorrência, ele ficou em atendimento médico no Hospital Militar até a data de ontem, por volta das 17 horas, quando ele recebeu alta por ordem médica e, de pronto, mediante escolta, ele foi direcionado para a 3ª Delegacia de Vespasiano, onde, na condição de preso, foi apresentada à autoridade de polícia judiciária que, após lavrado o auto de prisão em flagrante, o autuou por crime de trânsito. E aí, sim, a autoridade de polícia judiciária expediu tanto o exame de corpo de delito como o exame de sangue para a questão da alcoolemia. Foi feito, sim. O major está preso no 3º Batalhão em Vespasiano, na Grande BH, e aguarda o julgamento. Na realidade, ele encontra-se preso num quartel da Polícia Militar e ele está à disposição da Justiça. A partir de então, caberá à Justiça o trâmite do processo, com direitos de ampla defesa, contraditório, como qualquer outro cidadão. Bom, antes de ser levado para o batalhão, o major prestou depoimento na delegacia de Vespasiano. No mesmo momento, o momento em que ele prestava depoimentos, familiares faziam o sepultamento do corpo de Júlia da Costa, de apenas 11 anos. Acompanhe. Bastante abalados, parentes preferiram o silêncio. Mesmo abatido, coube ao padrinho de Júlia falar com a imprensa. Falta um pedaço da gente. É uma coisa sem explicação. Muito triste. Não desejo para ninguém. Enquanto os familiares lamentavam a morte de Júlia, bem perto dali, no bairro Jardim da Glória, o oficial do 49º Batalhão, Major Wilson Silva de Lima, de 39 anos, que conduzia o veículo que atropelou as 5 pessoas da mesma família na última quarta-feira na MG 424, prestava depoimento nesta delegacia. Eram quase 10 da noite quando um homem deixou a delegacia escoltado. Inicialmente, o suposto major que escondia o rosto com um boné na cabeça, dentro de uma viatura da Polícia Militar Rodoviária. Nada disso. Estratégia usada para tentar despistar os jornalistas, que não deu certo. Wilson Silva Lima estava mesmo dentro desta outra viatura descaracterizada, que deixou às pressas a delegacia, escoltada por carros da polícia. Em seguida, quem também deixou a delegacia foi o advogado do major, que, abordado, recebeu muitos questionamentos, mas pouco esclareceu. Ele negou o que aconteceu de fato, que foi uma fatalidade, certo? Então ele já deixou tudo bem esclarecido ali e, posteriormente, a imprensa vai ter acesso aos autos, pode consultar e verificar direitinho. A delegada trouxe detalhes sobre o depoimento do oficial, que, segundo ela, chegou a se emocionar ao falar do acidente. Estava chorando muito, estava muito nervoso. O major da PM foi o último a ser ouvido pela delegada. No depoimento do oficial, esclarecimentos de alguns pontos envolvendo o acidente e questionamentos que permanecem sem as devidas respostas. Entre eles, a origem da garrafa de vodka encontrada embaixo do carro do oficial, pouco tempo depois do acidente. Ele até confirmou que a garrafa era dele, mas não soube explicar, E ele confirmou. Foi parar lá fora? Pois é. É uma coisa que ficou em aberto. A declaração do oficial que alegou ter sido fechado por outro veículo, além do real conteúdo da caixa de isopor que estava no interior do veículo conduzido pelo militar. Ele fala que foi desviar de um veículo e a testemunha, porque teve uma testemunha que é por sinal parente das vítimas, que na hora que viu o veículo vindo na direção dela, ela conseguiu pular, Então, essa testemunha diz que não viu carro nenhum. O caso será conduzido por uma outra delegada, do Detran de Minas Gerais. Vou encaminhar o procedimento à delegacia de trânsito, que é a delegacia responsável pela continuidade no procedimento. Eles têm até 10 dias para concluir o procedimento e a delegada vai concluir pelo indiciamento ou não.
Atenção motoristas, na Avenida Tereza Cristina, em BH, a faixa central está interditada. É que a pista afundou na altura do bairro Prado. De acordo com a BH Trans, o asfalto cedeu no sentido centro e, por questão de segurança, o trânsito está impedido. Segundo a Sudecap, a empreiteira responsável pela obra já foi acionada para realizar estudos e planejamento para solucionar o problema. As obras ainda não começaram. E as duas pistas do elevado Castelo Branco, sentido centro, foram liberadas hoje à tarde. As outras duas pistas devem ser liberadas amanhã. Na semana passada, o asfalto de uma das faixas cedeu no local. As duas pistas estão interditadas desde o dia 27. O elevado Castelo Branco faz ligação entre o centro da capital e as regiões Pampulha e Noroeste. Quando começou a se fazer o serviço de recapeamento, a primeira etapa foi a fresagem do asfalto antigo. A fresagem é a raspagem do asfalto antigo. Quando se fez isso, nós conseguimos detectar que havia pontos frágeis debaixo do pavimento asfáltico, que era muito grosso aqui. Esses pontos frágeis eram decorrentes do entupimento que tinha na rede de manilha que atravessa o elevado de uma ponta a outra. Ainda de acordo com o gerente de manutenção da Regional Noroeste, a entrega do elevado será feita amanhã, mas as obras de recapeamento serão retomadas na segunda-feira, já que a empresa que fornece asfalto para a prefeitura está de férias. Como o período de férias vai até o domingo, no dia 5, a retomada vai acontecer no dia 6 à noite. Com a interdição, o trânsito foi desviado e várias linhas precisaram ser remanejadas. Um acidente em um clube envolvendo uma criança, agora há pouco em Belo Horizonte. Para saber mais detalhes, nós vamos falar ao vivo com o repórter Jax Leal. Jax, boa noite. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a você que está em casa. A menina de 7 anos ficou submersa, Luiz Fernando, na piscina de um clube aqui no bairro Jaraguá, na região da Pampulha, na tarde desta sexta-feira. Isso depois do acidente ocorrido após a criança descer um tobogã. Testemunhas contaram aos bombeiros que a criança teria ficado presa pelo cabelo no sugador da piscina. Ela foi resgatada por um salva-vidas do próprio clube com um quadro de parada cardíaca, mas o corpo de bombeiros conseguiu reanimá-la. Ela foi encaminhada às pressas para uma unidade de pronto atendimento aqui na região do bairro, no Hospital de Lomberens mesmo, no pronto-socorro do Hospital de Lomberens. E segundo a assessoria do próprio hospital, o estado de saúde dela é gravíssimo e ela se encontra nesse momento no CTI da unidade. Em nota, a diretoria do Jaraguá Country Club informou que todas as medidas e providências possíveis estão sendo tomadas. Lamentou o ocorrido e disse que toda a assistência possível está sendo prestada à família. E, lamentavelmente, ainda na tarde desta sexta-feira, um menino de 9 anos morreu afogado em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, em um local conhecido como Ribeirão da Mata, próximo à rodovia MG10. Uma outra criança que nadava junto com o menino, também nesse mesmo Ribeirão, ainda está desaparecido. É preciso ficar muito atento, né, Luiz Fernando? Principalmente nesse período de férias, em que as crianças vão para os clubes e acidentes como esses podem ocorrer de fato. Voltamos com você. Muito bem, Jax, obrigado. É o segundo acidente, na verdade, como esse, em pouco mais de 3 dias. Em São Paulo, essa semana, um menino foi preso pelo braço, também no sugador de uma piscina de um clube. É lamentável, vale o alerta que o Jax nos deixa aí. Muito obrigado, Jax. Boa noite. Bom, donos e funcionários de autoescolas em Belo Horizonte fizeram hoje um protesto contra o uso de um simulador durante as aulas. Eles questionam o alto valor do equipamento. A Avenida João Pinheiro, em frente ao Detran, foi fechada por cerca de 60 carros de autoescolas. Os proprietários de centros de formação de condutores contestam uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece que os alunos façam 5 aulas de meia hora em um novo simulador de direção veicular assim que terminarem as aulas teóricas. A partir deste mês, as aulas no simulador de trânsito passarão a ser obrigatórias para tirar a habilitação na categoria B. Mas, segundo a organização do movimento, apenas uma das 274 autoescolas de Belo Horizonte tem o equipamento. Ou seja, os candidatos que se matricularem hoje não conseguirão marcar o exame de direção. A tendência é a maior parte das autoescolas de Minas quebrar. Eles tirar nós da praça. Está parecendo que a gente são prestadores de serviço para o Detran e nós não
eles estão querendo tirar nós da praça. Daqui a uns tempos nós não vamos trabalhar. Segundo o movimento das autoescolas, o equipamento não consegue simular uma situação real no trânsito e não prepara os condutores para dirigir, por exemplo, em rodovias. Nós acreditamos que uma educação de trânsito mais ampla, com mais liberdade para as autoescolas, seria a solução mais simples, mais barata e imediata para a educação de trânsito do Brasil, né? Porque o simulador, no nosso ponto de vista, ele está muito aquém da realidade de um carro de verdade. Ainda de acordo com os donos de autoescolas, o simulador custaria em média cerca de R$40 mil. Esses custos aumentariam em média 40% os gastos para quem quer tirar carteira de motorista. Vai aumentar o custo da carteira de habilitação e sem um benefício imediato nos índices de aprovação. E principalmente sem a melhoria nas estatísticas de acidentes de trânsito do Brasil. A seguir, mais uma cidade mineira decreta a situação de calamidade pública por causa da chuva. E Defesa Civil interdita casas do programa Minha Casa Minha Vida. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora 10 horas, ou melhor, 19 horas, 1 minuto.